Fim da novela. Atacante Lincoln acerta com o clube de Iniesta e vai para o Japão. Léo Pereira retorna à lista dos relacionados. Diego Alves e Tuller seguem fora. Membros das torcidas organizadas aparecem no CT Jorge Elao Nindrubu para tentar cobrar os jogadores. E mais, Flamengo sem Maracanã, entregue a Conmebol para a final da Libertadores, escolhe o Mané Garrincha para o confronto contra o Palmeiras e ficará uma semana longe do Rio de Janeiro. Técnico português começa a seguir o Flamengo nas redes sociais. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assista esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. O Vissel Kobe clube do Japão, treinado pelo ex-jogador do Barcelona Iniesta, aceitou a contraproposta do Flamengo. Então, o Lincoln vai jogar no Vissel Kobe. A informação, em primeira mão, pelo jornalista Vene Casagrande, do Jornal Dia, dá conta de que o empréstimo vai até dezembro, mas com 500 mil dólares à vista, mais 2 milhões e meio de dólares, totalizando 3 milhões de dólares. A gente fez aqui uma conversão no real, dá 16 milhões de reais, em torno aí de 16 milhões de reais, com uma obrigação de compra ao clube japonês por 75% dos direitos do atacante Lincoln. Foi uma novela que se arrastou por muito tempo. O atacante teve várias propostas rejeitadas pelo Flamengo, propostas de empréstimo, propostas de compra, mas a decisão final partiu aí do próprio atacante, do Flamengo, que enviou uma contraproposta ao Vissel Kobe do Japão e também aos seus representantes. A cláusula de obrigação de compra até dezembro significa o seguinte: o Lincoln precisa jogar 50% das partidas até o fim desse empréstimo e aí a opção de compra é exercida. O Vissel Kobe será obrigado a comprar o Lincoln caso o jogador dispute 50% das partidas ao longo da temporada 2021. Empréstimo então de 11 meses. Vai do dia 1º de fevereiro ao dia 1º de janeiro. O Flamengo aguarda apenas o contrato chegar para o jurídico analisar, mas é uma novela que chegou ao seu capítulo final. O Lincoln indo por empréstimo ao Vissel Kobe, é o clube do Iniesta. O Iniesta, ex-jogador do Barcelona e também da seleção espanhola, é o treinador do Vissel Kobe, vai jogar aí o futebol japonês. Alguns membros das torcidas organizadas estiveram hoje na porta do CT Jorge Elao Nindrubu, mas não tiveram sucesso. Porque foram driblados aí pelos jogadores, mas um membro conseguiu falar com o Juan, ex-jogador que faz parte da comissão. E o Juan ficou incumbido aí de levar o recado dos torcedores para os jogadores, cobrando aí um empenho, uma obrigação nesse Campeonato Brasileiro 2020. O clube finalizou a preparação para enfrentar o Ceará domingo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã, 4 da tarde. Amanhã a bola rola e o Flamengo divulgou a lista dos relacionados, sem Diego Alves, que ainda não se recuperou, e Tuller, por opção técnica do Rogério Ceni e com a volta do Léo Pereira 100% recuperado da lesão. O Flamengo que divulgou aí a lista com Bruno Henrique, César Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Michael, Natan, Pedro, Pepe, René, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, Vitinho e o Ilharão, os relacionados do técnico Rogério Ceni. E depois da partida de domingo contra o Ceará, o Flamengo vai se preparar para o confronto diante do Goiás, fora de casa, lá no estádio da Serrinha, no dia 18. Esse jogo vai acontecer segunda-feira, seria domingo. A CBF colocou aí mais um dia, modificou a data, então vai enrolar a bola na segunda, dia 18 de janeiro, Flamengo e Goiás, lá no estádio da Serrinha. E de lá, o Flamengo vai a Brasília, deve ir de ônibus. Como é perto ali, eu inclusive já fiz
esse caminho, né? Quando o Flamengo estava disputando aí o final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Estive lá no Mané Garrincha e o meu voo foi para Goiânia. Em Goiânia eu aluguei um carro, peguei aquela estrada e agora não me recordo o nome da estrada e fui a Brasília de carro. Dá pouco mais de 2 horas aí de carro e o Flamengo que deve ir de ônibus de Goiânia logo após o confronto contra o Goiás para Brasília, Mané Garrincha. Isso porque o Maracanã estará entregue à Conmebol para a final da Libertadores 2020. Então Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Mané Garrincha no dia 21 de janeiro. Esse jogo vai acontecer aí numa quinta-feira e depois o Flamengo embarca para Curitiba, quando no dia 24 enfrenta aí o Atlético Paranaense. A ideia é afastar o elenco do Rio de Janeiro e o Flamengo certamente ficará uma semana longe do Rio de Janeiro, pelo menos desses 3 confrontos contra Goiás, Palmeiras e Atlético Paranaense. Os 3 confrontos acontecem fora de casa, mas o mando contra o Palmeiras é do Flamengo, só que não poderá jogar no Maracanã e o Mengão escolheu, por uma questão de logística, o estádio Mané Garrincha, que fica próximo ali a Goiânia. O técnico português Rui Vitória está seguindo o Flamengo no Instagram. Vale ressaltar que ele só segue 21 perfis, e entre eles o seu último clube, o Al Nassr. Rui Vitória segue na Arábia Saudita desde que deixou o Al Nassr, mas muitos portugueses dizem que ele é desafeto real do Jorge Jesus. Grande abraço, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas informações do mais querido do Brasil e do mundo, do nosso Mengão, o Flamengo, que deve entrar em campo com Hugo Souza, Isla na lateral direita, dupla de zaga com Rodrigo Caio e Natan, na lateral esquerda, Felipe Luiz. O meio-campo com William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Deve ser o mesmo time aí que enfrentou o último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Derrota para o Fluminense, 2-1. O time não deve ter mudança. O Rogério Ceni conversou muito com o elenco durante essa semana, logo após a derrota para o Fluminense. Os principais jogadores também conversaram com o Rogério Ceni, o Felipe Luiz, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro, e o time está fechado e comprometido para mais uma vitória. Ontem teve entrevista coletiva do Bruno Henrique, ele lamentou muito essa derrota, disse que alguns jogadores se sentem envergonhados e que vão dar a vida aí para conquistar esse título do Campeonato Brasileiro 2020, a começar por esse jogo de amanhã contra o Ceará. Maracanã não pode mais ter erros. Nós temos aí 11 jogos, são 11 finais até o fim do Campeonato Brasileiro. Sempre de olho nas informações do Flamengo. A qualquer momento voltaremos atualizando o torcedor aqui no canal. Se você chegou até aqui e esqueceu de deixar o seu like, deixe o seu like, ajuda demais o canal Raflamelo. Compartilhe aí para os amigos. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.